Mas nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119, a partir do verso 33 até o 35, Salmos 119. Se os irmãos quiserem também, a gente pode ler todo ele. E se a gente pode, de repente, fazer aqui um sermão expositivo, vamos versículo por versículo, mas os irmãos têm que prometer que vão ficar aqui até o último versículo. Amém? Ih, rapaz, correram. Então vamos ler apenas os versos 33 a 35, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, e o Espírito Santo estará ministrando, para que haja transformação em nossas vidas. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Amém? Deus querido, nós mais uma vez estamos diante da sua palavra. Deus, sabemos que por nós mesmos não seremos capazes de entender, não compreenderemos a profundidade ou aquilo que deseja falar e ministrar aos nossos corações. Por isso, neste momento, abrimos o nosso coração, permitindo que o seu Espírito esteja nos iluminando, para que possamos entender, compreender perfeitamente aquilo que deseja falar a nós durante esse tempo, nessa ministração. Que os meus lábios, que a minha mente, o meu coração, a minha vida, neste momento, seja apenas um instrumento para que o Senhor a edifique e edifique a esta igreja. Esta é a minha oração, e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa tem sido a oração de uma multidão de pessoas. Há muitas pessoas orando e buscando a Deus, pedindo para conhecer mais o seu caminho. As pessoas estão sedentas, querem estar na presença de Deus, querem andar no caminho do Senhor. E aqui, então, nós vemos a expressão de alguém que realmente encontra satisfação nas leis, nos decretos de Deus. Mas há uma multidão de pessoas que estão caminhando também desejando isso. E eu posso dizer, irmãos, por experiência de tantas vidas que eu tenho acompanhado ao longo de esse tempo que Deus tem me dado o privilégio e a responsabilidade de estar ministrando, de estar falando dos seus estatutos, da sua lei, da sua vontade. E a gente encontra as pessoas sedentas e querendo realmente isso. As pessoas querem aprender a palavra de Deus. E elas até têm desejo e querem lutar para permanecer. Mas o que a gente percebe, queridos, é que as pessoas nesta multidão, muitas delas têm encontrado dificuldade. Porque, queridos, pare um pouquinho e pense no que nós estamos dizendo quando lemos um texto como esse. A oração de um homem, de alguém que se expressou perante Deus e que pode nos conduzir a fazer isso, e é o que muitos de nós têm feito. Deus, Ele já se revelou, Ele tem dado a sua palavra está muito clara, registrada, para que nós possamos então entender, conhecê-la, e Ele tem nos abençoado com promessa de que nos reveste com o poder que vem do céu, para que a gente possa perseverar e caminhar. A parte de Deus Ele já fez. Quando nós oramos, ou quando
falamos e pedimos isso a Deus, nós precisamos parar um pouquinho e refletir. Agora é com nós. O que é que está me impedindo de eu ir até o fim? Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei. Deus tem nos dado todo o entendimento que nós precisamos, irmãos, toda a capacidade. Você tem aprendido tantas coisas, nós aprendemos tantas coisas, basta que isso interesse a nós. Nós aprendemos. Hoje nós vemos aí, vivemos a era digital, vemos aí que os celulares hoje cada vez mais modernos, mais do que um computador, né, que até pouco tempo assustava todos, e as crianças nem chegavam perto, porque havia aquela dificuldade. Hoje as crianças nascem mexendo e trabalhando com isso. As pessoas mais idosas que até pouco tempo rejeitavam isso, hoje cada uma está com o seu celular. E muitas delas estão usando até as redes sociais para utilizarem o equipamento. Então, inteligência nós temos. Basta que haja em nós o interesse, o desejo. Então, quando eu estou pedindo uma oração dessa, eu preciso abrir os meus olhos, o meu coração, para entender que o que está faltando está em mim, é a minha parte. Aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Ele nos criou seres inteligentes, nos capacitou com uma razão, nos deu a condição diferente de toda a criação que nós sabemos, a sua imagem e semelhança, capaz de discernir e de entender, de compreender. Por isso nós aprendemos, sim, temos facilidade de aprender aquilo que nos interessa. Aquilo que nos chama a atenção. E aí, então, o salmista ainda diz: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Como que a gente vai andar na vereda dos mandamentos, queridos? As coisas não acontecem magicamente assim, apesar de que Deus tem poder do sobrenatural, e Ele faz coisas que nós não conseguimos entender e compreender, mas Ele pede que nós também abramos o nosso coração e desejamos querer esses mandamentos. E a instrução, mas para isso acontecer, nós precisamos, como diz o Salmo 1, meditar nele dia e noite. Quando Josué estava saindo para possuir a terra que Deus tinha prometido, e eles teriam que lutar por aquela terra, ele também instruiu, dizendo que aquilo que eles tinham ouvido, aquilo que Deus tinha revelado, os decretos de Deus, eles precisavam ensinar em todo o tempo para os seus filhos, para as próximas gerações, e que todos eles precisavam conhecer os estatutos, a vontade de Deus, mas eles precisavam praticar isso. Como que eles iam fazer? Ele chega a dizer: olha, escreve na tábua, nos umbrais, em todos os lugares aonde você possa ver e você ter acesso. E aí a pergunta é: eu oro a Deus, guardo a Bíblia na gaveta, coloco ela lá num lugar onde ela fica escondida durante toda a semana, me lembro dela, às vezes, quando me lembro, porque às vezes esqueço até de levar para o culto, e então só vou abrir lá no texto que o pregador, ou que o pastor, ou que o dirigente pedir para abrir, e eu vou ouvir, e às vezes nem neste momento ouço, porque eu estou pensando no problema que eu tenho para resolver amanhã, segunda-feira, ou alguma dificuldade que tenho, mas aonde que está a sua parte nesse processo para que o mandamento, a palavra de Deus venha ser veredas em sua vida, que venha te fazer caminhar e que fazer entender e compreender como que você vai guardar e como que você vai perseverar até o fim. Você precisa abrir o seu coração e usar a inteligência que Deus te deu para fazer a escolha certa, a escolha que realmente vai abençoar a sua vida. Como eu disse, esta é a oração de uma multidão de pessoas que querem andar na presença de Deus,
Porém, muitas não conseguem sentir prazer nos mandamentos do Senhor porque requer renúncia. Apesar de guardarem no coração, não permitem serem conduzidas pela palavra de Deus. E este, queridos, é o conflito de muitos que estão andando nesta multidão. Compreende que realmente é o melhor estar na presença de Deus, caminhar guiado, iluminado por Deus, mas não conseguem pôr em prática o que tem aprendido, o que tem recebido, porque requer renúncia. A coisa que eu mais ouço nos aconselhamentos, quando encontro pessoas que estão tendo dificuldades, para caminhar a sua fé, a sua vida na presença de Deus, pastor, eu sinto um desânimo, eu sinto cansaço, eu quero ler a Bíblia, eu pego a Bíblia para ler, me dá sono, pastor, eu não consigo ler, e aí eu acabo dormindo. Mas aí, essa pessoa, quando senta na frente da televisão, vai madrugada adiante, vendo filmes e aquilo que interessa. Eu não tenho tempo para ir no culto, porque eu tenho tantas coisas para fazer durante a semana, mas essa pessoa encontra tempo para ir no cinema, essa pessoa encontra tempo para passear, para ir na praia, para ir em tantos lugares. Mas na sua agenda não cabe o tempo para estar na presença de Deus. Irmãos, estar no caminho com Deus, ser transformado, sentir prazer na lei do Senhor, como o salmista está dizendo que sente, requer renúncia da nossa vontade, aquilo que agrada a nossa carne. Por isso, nós queremos falar hoje dos caminhos eternos. O que leva essas pessoas a agirem assim, meus queridos? Se elas querem, elas desejam, mas não conseguem, o que leva essas pessoas a agirem desta forma? Eu penso, queridos, e estou falando isso baseado naquilo que eu pesquisei nas Escrituras, naquilo que eu compreendi, entendi e compartilho com os irmãos aqui nesta noite. Quando eu digo eu penso, eu estou dizendo que a Bíblia me ensina desse jeito para que eu possa estar compartilhando com os irmãos um pouco disso. Então, o que leva essas pessoas a agirem é o engano aliado à mentira, misturado à satisfação momentânea da carne, que está intimamente ligada à sedução do mundo este que jaz no maligno, conforme aquilo que o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 19, quando ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então vejam, eu entendo, irmãos, se procurando conhecer um pouco disso, eu busquei compreender por que as pessoas têm luta. Por que as pessoas não conseguem permanecer? Por que há tanta dificuldade, apesar delas quererem, apesar delas desejarem? E eu vejo muitas vezes nas caminhadas que eu tenho com as pessoas, que há sinceridade nos seus corações, elas querem. Mas aí, quando chega a parte de que elas precisam negar a vontade da carne, os seus desejos, os seus projetos pessoais, então começa a grande luta para que a palavra de Deus produza prazer na sua vida. Porque, perceba, meus queridos, que a palavra de Deus, ela sempre irá contra os desejos que nós temos e que nós buscamos neste mundo. A palavra de Deus, ela está na contramão daquilo que o mundo está oferecendo. Por isso, nós precisamos, então, entender que o engano, a mentira, a satisfação, mesmo que momentânea da carne, está ligado à sedução das coisas que este mundo tem oferecido a você. E este mundo, conforme a própria palavra de Deus diz, jaz no maligno.
Queridos, isso não é apenas filosofia. Pense um pouquinho. Pare um pouquinho. Use a sua cachola. Use aí a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de entender aquilo que Deus te deu. Segundo aquilo que a Bíblia revela, Deus nos fez seres racionais, dando-nos da sua imagem e semelhança. E o que isso quer dizer? Ele nos capacitou, queridos, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E, com isso, Ele nos deu a liberdade para nós escolhermos se queremos caminhar no caminho que é guiado, que é conduzido por Ele através da sua palavra. Ou se queremos caminhar conduzidos por aquilo, caminho que o mundo tem nos oferecido através das suas ofertas e de tudo aquilo que Ele oferece. Deus nos dá essa liberdade para que nós possamos caminhar livremente e escolhermos se queremos estar junto dEle, em obediência àquilo que Ele revela, ou aquilo que nós escolhemos através daquilo que o mundo está nos oferecendo. E olha que, enquanto Jesus caminhava nesta terra, Ele disse que o maligno, o enganador, ele, se possível, enganaria até quem? Os escolhidos. E Ele faz isso como? Através do mundo. Através das coisas que você anseia, que você muitas vezes deseja. Por isso, então, nós queremos aprender um pouquinho sobre isso. O caminho que o mundo oferece tem como objetivo nos afastar de Deus. Guarda isso no seu coração. O caminho que o mundo oferece tem como objetivo nos afastar de Deus. Portanto, ele é guiado pelo maligno e a sedução das coisas que satisfazem a nossa carne. Porém, a satisfação é momentânea e tem como consequência a morte eterna. E quem está por trás disso? Satanás. A Bíblia diz que ele é enganador e mentiroso. O apóstolo João registrou as palavras de Jesus quando ele diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Foi através desse ser maligno que o engano se apoderou do coração da mulher chamada Eva, que, após ser seduzida, então sentiu o desejo, quis experimentar, experimentou, cedeu e depois levou o seu marido, o homem chamado Adão, também a pecar. Mas vejam qual foi a estratégia de Satanás. Porque Satanás é mentiroso desde o princípio. É o que Jesus está dizendo, irmãos. Desde quando ele estava na presença de Deus e que se rebelou e que foi expulso da presença de Deus, ele tenta viver o engano. Ele tenta até se enganar a ele mesmo. Tentou fazer isso. E foi expulso da presença de Deus. E ele, não contente com o que está vivendo, condenado, porque nós sabemos que Satanás está condenado, e eternamente ele estará separado, está morto, eternamente, de viver a vida que Deus dá. Porque, queridos, a vida está em Deus. Sem Deus, não há vida. A vida está em Deus. Longe de Deus, há trevas, há sofrimento. E é isso que a palavra de Deus ensina.
E é isso que nós vemos as pessoas vivendo, aquelas que não querem se aproximar e não querem viver na presença de Deus. Elas estão desligadas de Deus. E então, nós vemos que a estratégia de Satanás é enganar. E como que ele faz isso, meus queridos? Vamos recordar um pouquinho como que ele fez com Eva? Eva vivia no caminho que Deus tinha preparado para o homem, caminho eterno, caminho de paz, de bênção, de satisfação. Não havia lutas, não havia dificuldade, não havia dor, não havia choro, não havia desconfiança, não havia maldade. O homem trilhava no caminho que Deus preparou para ele. Mas Deus tinha dado ao homem o seu estatuto, Deus tinha dado ao homem a sua lei, e ela dizia que ele não podia comer do fruto que estava no centro do jardim, fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz então que se eles desobedecessem a sua lei, a sua palavra, eles teriam como sentença o quê? A morte. Seriam desligados da vida. Deus, a vida. Seriam lançados fora. Estariam vivendo longe de Deus. Mas veja como que Satanás seduziu a mulher. E aqui está, meus queridos, o engano. O caminho do mundo é o caminho do engano, porque o mundo jaz no maligno. E ele usa de todas as astúcias, todo o conhecimento que ele tem para enganar e seduzir as pessoas, para se afastarem do caminho verdadeiro que Deus tem apresentado desde o fundamento do mundo, desde o início, desde que o homem pecou e foi afastado por o engano desse ser maligno. Ele olha para a mulher e ele usa a palavra de Deus. Lembra com quem mais ele fez isso? O próprio Filho de Deus, quando estava nos 40 dias e 40 noites, se preparando para assumir o ministério que Deus colocou em suas mãos, em jejum, Satanás vem tentar Jesus, seduzir Jesus. E ele vai usar a mesma estratégia. Ele chega no jardim e a mulher estava, eu acredito, irmãos, que era um paraíso, né? A Bíblia mesmo diz, era um paraíso. Você pode imaginar o que é o paraíso, irmãos? Bom, para muitos, paraíso pode ser muitas coisas, bem longe daquilo que Deus fez aquele paraíso. Para muitos, paraíso é riqueza, é poder, é glória, eu estou no paraíso. Mas o enganador chegou e começou a mostrar para aquela mulher, usando a palavra de Deus, diz, olha, primeiro, o pecado, irmãos, o engano vai acontecer nos seus olhos. É no olhar, aquilo que vai te chamar a atenção. Satanás olhou para a mulher e disse, está vendo aquela árvore? Está vendo aquele fruto? E a mulher olhou. Você pode imaginar quantas vezes ela tinha passado por aquela árvore, ou até parado na sombra daquela árvore? Quem sabe até tinha uma cabana embaixo daquela árvore, para eles descansarem. E eles nunca desejaram o fruto daquela árvore, porque eles tinham tudo o resto que Deus tinha dado para eles. Mas o enganador veio e olhou para ela e disse, está vendo o fruto? Deus disse que não é para vocês comer não, né? Veja, irmãos, primeiro ele fez ela olhar para o fruto, desejar o fruto. Depois ele colocou dúvida na palavra de Deus. Ele está enganando, porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. É uma mentira verdadeira, irmãos. É um engano. Era verdade, Deus tinha falado tudo isso. Mas Deus disse que eles iam conhecer a consequência do que é
conhecer o bem e o mal. E seria um caminho de morte, de separação. Então, Satanás, irmãos, no caminho do engano, ele continua enganando, né? Desde o princípio, ele fez o homem errar, e ele, através do engano, tem feito milhares e milhares de pessoas que caminham nessa multidão errar por conta do engano, porque ele coloca no seu coração, faz o seu coração cobiçar, desejar, ele te seduz com as coisas que você olha neste mundo e que você tanto deseja, mas que te afastam do propósito e do caminho de Deus. Então, nunca será algo ruim, nunca será algo aos olhos humanos, ao desejo que nós temos, ruim, irmãos. Mas é assim que ele seduz, porque ele é enganador, é mentiroso, é homicida, desde o princípio. É isso que Jesus fala dele, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E para nos enganar, então, ele nos afasta do caminho que Deus tem preparado para nós, e ele vai fazer isso através do engano, nos seduzindo com as ofertas deste mundo. O engano, irmãos, sempre acontece no coração, e sempre será para satisfazer a carne. Lembra como que ele tentou Jesus, o próprio Filho de Deus? Ele vai tentar e ele começa aonde? Na fome, na comida, porque a nossa carne necessita do alimento. Nós sentimos necessidade, irmãos, mas pare um pouquinho e pense, nós precisamos comer a metade ou boa parte das coisas que nós comemos. Há uma necessidade, aliás, né? Nós somos exortados, né, através daqueles que conhecem sobre alimentação e que tentam nos ensinar alimentação sadia. Aliás, a palavra de Deus tem um cardápio excelente daquilo que Deus apresenta, daquilo que realmente é bom e saudável para que a gente possa viver uma vida saudável. Mas nós queremos tudo que o mundo oferece, e quanto mais, né, parecer bonito, gostoso, a gente quer se deliciar. Então, Satanás chega e vê Jesus naquele propósito, de estar ali jejuando e não se alimentar durante aquele tempo da preparação, e ele vai mexer com Jesus dizendo, olha, está com fome, né? Poxa, mas tu é o Filho de Deus, tu é o cara, por que está aí passando fome? Se tu pedir, Deus manda um anjo, ele vai transformar essas pedras aí, ó, em pão, em alimento, no que você quiser. Aí, irmãos, vem aquilo que tanto nós precisamos, conhecer a palavra do nosso Deus. E Jesus diz para ele, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, Satanás, não se contentando, ele vai mostrar as riquezas do mundo, o poder que o mundo exercia, e ele vai dizer, se tu se prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso. E Jesus, por conhecer a palavra de Deus, por conhecer o Deus, ele reage e rejeita a oferta de Satanás e combate a oferta de Satanás usando o quê? A própria palavra de Deus. Porque ele conhecia a palavra de Deus. A palavra de Deus estava guardada no seu coração. Ele sabia o caminho que tinha que andar, porque ele sabia que Satanás é enganador e que as ofertas desse mundo e tudo aquilo que Satanás estava oferecendo para ele eram momentâneos, passam, são passageiros. Tudo aquilo que Satanás, através desse mundo, tem oferecido e que nós buscamos muitas vezes com tanto empenho, com tanto afinco, com tanta dedicação, é passageiro e vai ficar nesta terra que será destruído junto com tudo aquilo que você muitas vezes tanto anseia e tanta busca. O engano nos afasta do verdadeiro alvo, daquilo que Deus pede.
daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas o engano vai acontecer no seu coração, e isso tudo é momentâneo, tudo é passageiro. Mas é isso que chama atenção, é isso que enche os nossos olhos, é isso que desperta em nós o interesse, é isso que nos faz trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. É isso que nos afasta, e que nos faz ficar cansado, para quando ler a palavra de Deus, os olhos pesarem, o sono chegar, isso não é interessante. Então, desculpa, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor tem que mandar um anjo, mandar alguma coisa para transformar a minha vida, porque eu estou cansado, eu não consigo. E aí eu busco e me deixo seduzir, me deixo enganar pela mentira de Satanás. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele vai dizer que aquele que escolhe viver no caminho que o mundo conduz, viverão enganando e sendo enganados até chegarem à eternidade, um lugar aonde sofrerão eternamente. Olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 13, ele diz: mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Queridos, longe de Deus, é isso que nós vemos. Os homens enganando e sendo enganados, porque buscam aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo, aquilo que satisfaz a carne, aquilo que traz de alguma forma algum tipo de sensação, mesmo que momentânea, mas é aquilo que me agrada. A isso eu me esforço para fazer, a isso eu me esforço para buscar. Quem de nós nunca foi enganado? Pelo menos uma vez na vida. Qual a sensação quando você descobre que está sendo enganado? Qual é o sentimento que você tem quando você descobre a verdade? E que aquilo que parecia, porque o engano é isso, irmãos, o engano ele vem disfarçado, parece ser verdade, mas é mentira. Mas o meu coração anseia e deseja, e eu me deixo seduzir por aquilo, e eu então aceito. Quando Satanás levou Eva a comer do fruto, ela sabia que aquilo não era o que Deus queria, mas ela se deixou seduzir. Era agradável, a fruta era desejável, ia lhe fazer sábia, conhecedora do bem e do mal. É essa proposta que o mundo está trazendo para nós e que muitas vezes tem enganado uma multidão enquanto caminhamos nessas estradas, nessa jornada aqui na terra. Peça para aquele que entregou a sua vida naquela aliança que fez quando acreditou ser o príncipe ou a princesa que ia viver a vida inteira, e que ao começar a desfrutar do palácio, começa a ver que é mais um cárcere do que um palácio onde ela sonhou viver ou ele sonhou viver. O engano vem disfarçado, mas enquanto namorava, enquanto conhecia, parecia coisa, o coração bate mais forte, só ouve as palavras que trazem aquilo que é saudável e gostoso e aquilo que a gente quer ouvir. E por mais que às vezes você perceba e olhe que aquilo parece ser um engano, mas você se seduz e se deixa ir. E aí então você vai experimentar o engano. Eu me lembro, e eu posso testemunhar aqui rapidamente, da minha mãe, que por mais de 70 anos viveu um engano, achando que estava agradando Deus. E por mais que se ministrasse no coração dela, dizendo que aquilo era errado, que aquilo não era de Deus, mas havia um engano, a mentira que Satanás tinha colocado no seu coração é que ela estava fazendo bem para as pessoas e que aquilo que ela fazia realmente ajudava as pessoas. E ela viveu mais de 70 anos
neste engano, até que ela abriu o coração e permitiu que a palavra de Deus mostrasse para ela que o que é mais importante não é as coisas desse mundo, não é a ajuda que ela pode dar às pessoas, mas a eternidade que Deus está preparando, a palavra que conduz as pessoas à eternidade, aonde ela pode desfrutar realmente de um futuro tranquilo e garantido por Deus. Quantas pessoas estão sendo enganadas através da religiosidade, através das ofertas que se fazem, através de maneiras e expressões, costumes, tantas coisas que Satanás vai ludibriando e as pessoas vão se deixando ser enganadas, mesmo às vezes sabendo que estão indo pelo caminho do engano, mas se seduz por aquilo e acha que aquilo vai fazer bem. Mas o gosto é amargo, terrível e conduz à morte eterna. Não se deixe enganar. Aquilo que a palavra de Deus diz é aquilo que nós precisamos falar. Eu quero compartilhar com você algumas mentiras que têm sido permeado entre essa multidão, entre esse caminhar que nós estamos vivendo aqui na terra, no mundo em que ainda estamos passando. Há o engano através da mentira que Satanás tem colocado na mente das pessoas e que o mundo está abraçando, porque parece legal, parece bom, e parece até que nem desagrada a Deus, parece até que são elogios a Deus. A primeira mentira, irmãos, é aquela palavra que nós ouvimos quase todos nós já ouvimos ou já disse uma vez: a voz do povo é a voz de Deus. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios que na multidão de palavras não falta pecado, mas os que moderam os seus lábios é sábio. E ele vai mais longe, a palavra de Deus, quando nos diz lá em Isaías, capítulo 5, no verso 8, quando Deus diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Portanto, aquilo que está na boca do povo, aquilo que o povo está dizendo, por mais que seja a maioria, nem sempre será de Deus, ou o que Deus falou, porque Deus nunca falou isso, mas soa de uma maneira como que se Deus estivesse dizendo. Mas Deus está dizendo que não é através do homem, não é através do povo, mas Ele tem o caminho, Ele tem os planos e os projetos para as nossas vidas, e é nele, na palavra dEle que nós precisamos confiar, mesmo que a multidão esteja dizendo que é diferente. Mas Deus está dizendo para você através da palavra: não é assim que eu quero. Quem que você vai ouvir? Você vai junto com a multidão? Você está no caminho do mundo, no caminho do engano, sabendo que está sendo enganado. Outra mentira que vem disfarçado pelo engano, a mentira de que Deus não castiga porque é amor. Quando as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, elas usam tantos subterfúgios para poder negar aquilo que está sendo dito pela palavra de Deus. E aí, então, não acreditam num Deus que vai castigar, num Deus que é mau. Deus é bom, Deus é amor, Ele jamais vai castigar alguém, Ele jamais vai mandar alguém para o inferno, porque Deus é amor, e a pessoa continua fazendo tudo errado. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Olha que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da sua glória e do seu poder. É a palavra de Deus, irmãos. Então, mesmo amor que Deus tem, é o mesmo amor que Ele usa na sua justiça. E Jesus veio cumprir o amor de Deus quando Ele enviou Jesus a este mundo, e Jesus falou que aquele que
ouve a sua voz e crê naquele que ele enviou, tem a vida eterna. E ele diz também que ele não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. Mas ele diz que a palavra que ele tem pregada, essa tem poder para condenar. Então, queridos, é a palavra de Deus, a justiça de Deus que vai nos julgar no último dia, quando nós estivermos perante o tribunal de Deus. É pela palavra de Deus que ele vai usar a justiça, e é essa palavra que nós precisamos entender, obedecer, e é nessa palavra que está o amor de Deus. E ele deu prova disso quando enviou Jesus, quando se revelou através dos profetas, quando tem nos conduzido para nós não cairmos no engano de Satanás, como Adão e Eva caíram, e para que assim nós venhamos perecer no caminho eterno, afastados no caminho de morte. E a última mentira que vem disfarçada de engano e que, para nós encerrarmos nesta noite, é a mentira de que a salvação se consegue fazendo bem. Há muitos por aí, irmãos, que vivem totalmente longe do princípio daquilo que Deus estabelece para que a gente possa andar na presença de Deus, mas que fazem e buscam fazer tanta bondade, tanta caridade, manifestações de amor, achando que isso de alguma forma vai mover o coração de Deus para abrir espaço para ele ser salvo e entrar no céu. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 2:8-9, que é pela graça sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A palavra de Deus está dizendo, se você está indo pelo caminho das boas obras para pensar que vai entrar no céu, se enganou, porque é através da palavra de Deus que conduz você a Jesus, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Se você quer alcançar a salvação, se você quer caminhar na presença de Deus, se você quer ir para a eternidade na presença de Deus, você precisa então usar a fé. E a fé todos nós temos. Você vai sair daqui hoje para ir para casa, porque você acredita que a sua casa está lá. E que você vai encontrar a sua cama, para você descansar, dormir, descansar, para amanhã você começar a sua jornada da semana. Você está usando a sua fé. No que você está acreditando a sua vida na eternidade? Na mentira deste mundo, disfarçado das coisas boas que a sua carne deseja, ou na palavra de Deus que diz que você tem que usar a fé e que você tem que negar a sua vontade, negar as coisas? A escolha é sua. Deus te deu liberdade, te capacitou, você é inteligente, não poderá usar essa desculpa diante de Deus. Eu não sabia. Feche os seus olhos. Nós queremos orar, queremos agradecer, porque Deus, misericórdia, graciosamente, tem se revelado a nós, tem abrido o nosso entendimento, o nosso coração, para conhecer o seu caminho. Há dois caminhos, o caminho que Deus oferece e o caminho que o mundo oferece. Agora nós conhecemos, nós entendemos e sabemos a diferença dos dois. Está na eternidade. Um te conduzirá à presença de Deus, para você viver na presença de Deus, a vida que só Deus pode dar. E o outro te conduz à separação eterna, à morte, a um lugar de tormento. E Jesus falou desses dois lugares, quando ele contou a parábola de rico e Lázaro. E ele disse que um estava descansando no seio de Abraão, que representava o céu. E ele sentia paz, estava vivendo, gozando de tudo aquilo que Deus promete na sua palavra. Mas aquele que escolheu viver o caminho que o mundo oferece, desfrutando e colocando
toda a sua confiança nas riquezas, no poder, na glória deste mundo, aquele chegou ao fim do seu caminho e entrou num lugar chamado inferno. E lá ele era atormentado a todo instante. Agonia e agonia. Eu não sei se você acredita nisso. E eu não estou aqui para te fazer acreditar. Eu estou aqui para falar daquilo que Deus está falando na sua palavra. Tem a mesma força, o mesmo poder daquilo que Ele falou para Adão e Eva. Não comam do fruto. E você precisa acreditar, crer e resolver a quem você vai obedecer, a quem você vai confiar. Qual o caminho que você quer trilhar? Aonde você quer chegar? Deus está dando oportunidades para você nessa noite. Mas saiba que o caminho de Deus é o caminho da verdade, é o caminho da vida. Mas ele tem muitos obstáculos. Às vezes é difícil de caminhar, porque requer negação, privação das nossas vontades e daquilo que seduz a nossa carne. E nós precisamos, em obediência à palavra de Deus, continuar caminhando. Mas há a promessa de Deus de que nunca estaremos sós. Ele estará conosco. E Ele diz mais: quando a carga estiver pesada, Ele nos ajuda a levar. E quando nós não puder levar, Ele leva para nós. Porque Ele é um Deus de amor. E Ele tem os melhores planos para você na eternidade. E lá, então, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Eu quero encerrar essa mensagem lendo mais uma vez o texto de Apocalipse 21, e que você, refletindo na mensagem e naquilo que a palavra de Deus está dizendo, faça a sua oração, faça a sua escolha e decida aonde você quer chegar. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono diz: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Querido Senhor, nós oramos neste momento, colocando diante do Senhor cada coração, cada vida que está aqui. Obrigado pela palavra, pela ação do seu Espírito ministrado nesta noite. Eu não sei o que está se passando na mente, no coração dos teus filhos agora, mas o Senhor o sabe. Por isso, Deus, esteja agindo agora, Deus. Conforme cada um está neste momento, eu creio que cada um está neste momento abrindo o coração, refletindo e escolhendo dentro daquilo que o Senhor ministrou hoje, o que irá seguir
daqui para frente. Conduz, ó Deus, a tua igreja, conduz os teus filhos nos caminhos eternos, que tem vida e vida em abundância. E este caminho é através de Jesus. Que ninguém saia daqui esta noite sem, ó Deus, ter convicção e certeza de que o caminho que irá trilhar é o caminho que o Senhor tem escolhido e desejado. Pai, tira todo o engano que há nos olhos, toda a sedução deste mundo, para que nós possamos trilhar e caminhar alicerçados, firmados, como o salmista que orou iniciando o culto nesta noite. Que a nossa oração possa ser esta, Senhor, com muita convicção, com muita certeza, e que realmente os seus estatutos sejam o deleite da nossa vida, para vivermos na sua presença. Deus, eu ainda estendo as mãos pedindo que na sua graça visite os corações e dentro das suas necessidades seja, Deus, a cura, seja a libertação, salvação, que o Senhor, através do seu Espírito, esteja agindo, transformando as vidas aqui nesta noite. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém.